Vamos agora conversar com o magistrado trabalhista, o doutor Rodolfo Pamplona. Ele é do TRT da Bahia e vai conversar conosco justamente sobre hoje, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Importante que o doutor Rodolfo, ele é um estudioso desta matéria trabalhista, já com várias publicações já editadas. Uma delas, que serviu para o seu como tese de doutorado, versa sobre o assédio sexual na relação de emprego. E é com ele que nós vamos conversar. Doutor Rodolfo, bom dia. Obrigado ao senhor por atender a Rádio Nacional. Bom dia. Bom dia, Walter. É um prazer enorme. Eu dizia mais, uma honra e um privilégio poder compartilhar esses microfones com esse programa que presta um serviço inestimável à nossa sociedade. Muito obrigado ao senhor meritíssimo. Pois bem, hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, e claro, muitas são as discussões deste assunto a nível de Brasil. Discussões onde, de um lado, tem um trabalhador buscando realmente ter mantida as suas conquistas por conta de suas lutas ao longo desses anos, e do outro lado, o empregador que foca uma nova realidade, entendendo que outros tempos deverão surgir. Como é que o senhor avalia esses extremos? De um lado, o empregador, de outro lado, o empregado, e no meio, realmente a discussão para a geração de mais empregos, meritíssimo. Essa é uma questão que, na verdade, é um debate que seria infindável e que, na verdade, jamais será uma solução. Por quê? Porque a própria relação de emprego, ela tem em si uma eletricidade social. Muitas vezes o empregado sempre se acha explorado, o empregador se acha enganado, e isso, na verdade, faz parte da nossa própria condição humana, não é mesmo? E aí é preciso entender que, de fato, a busca por uma tutela mínima, por direitos mínimos, um patamar civilizatório mínimo, é sempre algo que deve ser do interesse da sociedade e, claro, do trabalhador. Mas preservando essa dignidade, também pensando na atuação da empresa, da função social da empresa, como geradora de renda, como geradora de trabalho, como geradora de riquezas para a própria nação. Esse contraponto, esse choque de interesses é inevitável e faz parte do próprio sistema capitalista. Mas é preciso entender que o direito do trabalho, ele atua justamente para estabelecer os limites da civilidade nesse caso de exploração. Agora, doutor Rodolfo, com a nova lei trabalhista, com essa reformulação da lei trabalhista, muitos trabalhadores estão sentindo que foram alijados ou ficaram muito distantes da busca pelos seus direitos na justiça trabalhista. A justiça que sempre apregoa que o direito é de todos. Contudo, com essa modificação na legislação, hoje o trabalhador tem medo de buscar os seus direitos. Como é que o senhor avalia também essa questão? Este é um fenômeno que realmente está acontecendo. Não é uma sensação indevida dos trabalhadores. Sem sombra de dúvida, houve uma modificação com a reforma trabalhista para o acesso ao poder judiciário trabalhista. Essas discussões, essas modificações estão hoje, inclusive, sendo discutidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal confirmar que realmente essas modificações serão válidas, ou seja, seriam constitucionais, teremos, sem sombra de dúvida, uma modificação do perfil das reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque é claro que o papel do Poder Judiciário não é proteger A ou B, é proteger o direito, é proteger a sociedade. O papel da proteção do trabalhador é o direito do trabalho, ou seja, a Justiça do Trabalho aplica tradicionalmente um ramo do direito que, digamos assim, compensa a desigualdade da força capital e trabalho, a desigualdade de empregado e empregador. Mas dentro dessa linha, houve, na modificação da reforma trabalhista, ou digamos assim, a criação de determinados obstáculos, óbices, impedimentos para que se chegasse a essa resposta da Justiça do Trabalho com mais facilidade. Dou alguns exemplos. Houve uma modificação em relação à questão das custas processuais, a questão da gratuidade da justiça. Teoricamente, do ponto de vista da prática, na Justiça do Trabalho, era muito fácil pleitear para o trabalhador
porque ele não pagava nada previamente, e ele, continuando nessa condição de hipossuficiência, de miserabilidade, tinha dispensado as custas. Agora, para ter isso, ele vai ter que fazer a prova específica dessa miserabilidade, que, na verdade, não é algo fácil de provar, porque é a prova de um fato negativo. A discussão também sobre os honorários sucumbenciais. O que é isso numa linguagem bem acessível ao nosso ouvinte? É que no seu trabalho você ia pleitear o seu direito somente. E você podia pleitear, inclusive, sem advogado. Você pode continuar pleiteando sem advogado. Mas a parte sendo contratada advogado agora, né, ela ganhando ou perdendo, a parte contrária, seja autor, seja réu, vai ter de pagar honorários pelo que for deferido ou indeferido. Isso, em um primeiro momento, é, aparentemente, um óbice para os trabalhadores, que normalmente são os autores e que normalmente deduzem seus pedidos. Mas, numa visão mais ampla, é algo que também os empregadores têm de ficar de olho. Por quê? Porque se eles não pagarem as verbas trabalhistas e os empregados ganharem isso no seu trabalho, eles vão ter que pagar não somente as verbas trabalhistas, mas os honorários advocatícios dos advogados dos empregados, aumentando também o custo. Pois não. Nós estamos conversando com o magistrado, doutor Rodolfo Pamplona, ele que é juiz trabalhista do TRT da Bahia. Quem também conversa com o senhor, doutor Rodolfo, é o nosso âncora no Rio de Janeiro, da Nacional do Rio, o César Fatioli. Vamos lá, Fatioli. Tivemos um fato novo por esses dias, que foi a impossibilidade do Congresso votar em tempo hábil as medidas provisórias que estabeleciam algumas atenuantes para as inovações da reforma trabalhista, principalmente no que diz respeito à insalubridade para as gestantes, a condição de trabalho insalubre a ser evitada, e da jornada intermitente. O quão grave é essa omissão do Congresso? César, a sua pergunta é importantíssima. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje um momento de profunda insegurança. Por quê? Porque nós tivemos uma reforma trabalhista que foi aprovada em toque de caixa. Apresentaram em dezembro, no pleno recesso parlamentar, e em julho já virou lei. Nunca se viu na história desse país algo mudando tão rápido em tão pouco tempo. Mas vamos lá. Fez-se isso para não ter tempo de se discutir. E aí o que acontece? Gera essa confusão na prática. Por quê? Porque se estabeleceram uma coisa que se chama, tecnicamente, de vacatio legis. O que é isso em linguagem mais simples para o nosso ouvinte? Vacatio legis é um período de adaptação da lei. Especificamente, um prazo de 120 dias foi estabelecido para que estudássemos a lei, pensássemos na aplicação, verificássemos, estávamos prontos para a sua aplicação. A lei é de julho, com vigência a partir de novembro. Só que a vigência foi um sábado em novembro. Na terça-feira, ou seja, apenas com 3 dias de vigência da lei, o governo federal baixou uma medida provisória que ele já anunciava antes que iria fazer para amenizar ou para aperfeiçoar a reforma trabalhista. Por quê? Porque não há dúvida que há diversos exageros nessa reforma trabalhista e talvez algumas inconstitucionalidades. O governo disse, olha, nós vamos trazer algum outro tipo de discussão. Por quê? Porque no processo político, isso que eu estou falando, não é nenhum segredo, porque foi anunciado aos 4 ventos no próprio Congresso Nacional, né? Em que no Senado, para que o Senado aprovasse o texto como teria vindo da Câmara, como aprovou, o governo iria ou vetar ou fazer uma medida provisória. Não vetou, fez a medida provisória. Só que o clima político no Congresso Nacional e no Brasil não foi suficiente para que essa medida provisória fosse votada e transformada em lei. E aí, pelo artigo 62 da Constituição, ela poderia ser prorrogada uma vez, o foi, e não pode mais, que ela perde a sua vigência. A perda da vigência, que a gente chama de caducidade da medida provisória, faz com que tudo volte a como antes. Ou seja, a medida provisória, ela rege apenas as relações estabelecidas durante o seu período de vigência, como se fosse uma lei temporária. E voltou tudo ao que era com a Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista. Inclusive com essa ampla possibilidade de trabalho de gestantes e lactantes em condições insalubres, com um contrato intermitente que gera algo que é inédito no direito brasileiro, um empregado ter de pagar
ao empregador se faltar o serviço, né? As situações da possibilidade da exigência de exclusividade de trabalhadores autônomos, várias questões que tenham sido, vamos dizer assim, amenizadas ou lapidadas ou flexibilizadas como medida provisória, voltaram à tona. Pois não. Bom, nós queremos agradecer ao doutor Rodolfo Pamplona, conversando conosco direto de Salvador. Muito sol aí em Salvador hoje? Olha, de manhãzinha estava chovendo, mas agora já abriu um sol lindo a despontar um horizonte e, quem sabe, imaginar com uma esperança que se renova a cada manhã. Ótimo. Meritíssimo, é sempre importante conversar com o senhor. Agradecemos muito pela gentileza da atenção. Bom dia para o senhor. Um bom dia, é um prazer conversar com os amigos e, em especial, servir o cidadão através desse serviço fantástico que é prestado pela Rádio Nacional. Bom dia para o senhor, muito obrigado.